Boa noite, meus irmãos, tudo bem? O meu nome é Flávia, eu sou professora da língua portuguesa e faço parte da Igreja Batista Betel, no bairro Pompeia, na Avenida Alfonso Guimarães. Meu pastor chama-se Pedro e há muito tempo que eu conheço o pastor Pedrinho. E eu queria compartilhar com vocês uma situação que vai ajudá-los bastante a se relacionar com Deus de forma correta. Por que eu falo isso? Gente, eu não vou olhar para a câmera não, vou olhar para mim, tá? Que aí fica mais fácil, parece que eu tô falando sozinha se eu olho para a câmera, então parece que eu tô olhando assim embaixo, mas é que eu tô olhando para mim. Para a câmera é assim. Gente, o que Deus quer da gente, muitas vezes, a gente acha que sabe. Mas quando a gente consegue discernir palavra de Deus e viver a vida cristã que Deus preparou para nós, a gente vai ver que nós teremos aflições, sim, mas essas aflições com Deus, elas são muito diferentes das aflições sem Deus. No mundo tereis aflições, o versículo que todo mundo é unânime entre os cristãos, mas tem de bom ânimo, ânimo é uma palavra que vem do latim, ânimos, tem de bom ânimo, ou seja, alma, porque eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que Deus está querendo dizer? Se a sua alma é minha, se eu estou em você, você também vencerá. A gente fala assim, é claro, na batalha eu vou vencer a Deus. Você vai vencer em todos os dias da sua vida bios, carne, em que você está nesse corpo, você vai vencer. As pessoas, quando ouvem a palavra vitória, elas acham que vitória é uma palavra, então eu vou conseguir o emprego dos meus sonhos, eu vou conseguir a conta bancária dos meus sonhos, eu vou conseguir o carro dos meus sonhos, a casa dos meus sonhos. Não que você não possa conseguir, mas você não sabe se esses são os planos de Deus. Então, que vitórias as que Deus me ensinou nesse exato momento? As vitórias que Ele programa para a nossa vida são vitórias espirituais na sua mente que adoece, na sua alma que adoece. Ele promete que você vencerá a ponto de ser um cristão são, feliz, independente de qualquer coisa. Quando temos confiança em alguma coisa, nós descansamos, mesmo que algo nos incomode. Uma criança, quando chora no colo da mãe, de dor de barriga, ela chora pela dor de barriga, que é a aprovação dela, vamos colocar aí assim, vamos fazer essa analogia, mas ela entende que está aconchegada em algum lugar, né? Ela sente o calor, ouve a voz da mãe, cientificamente comprovado que a mente da criança está preparada para a criança bebê, captar o ambiente tal como ele é. Então nós somos realmente crianças no colo de Deus, mas muitas acham que não estão no colo, sofrem uma dor desnecessária. Sofrer é legítimo, mas sofrer sabendo quem nós somos e o que representamos para Deus é diferente. Então é um texto meio comprido, mas Deus me deu tanta revelação em cima dele, que mesmo o momento que eu tô vivendo agora, que é um momento que eu tomo bomba com Deus nesse momento, a vida inteira. Há mais de 20 anos eu passo pela mesma coisa. Eu falei, não é possível, tá na hora de eu saber o que eu não estou aprendendo. Deus não se compraz no meu sofrimento, mas Ele se compraz em me ver crescer. Eu estou aqui porque eu tenho um ministério, eu tenho uma missão para Deus. A primeira nós sabemos, ir de pregar o evangelho a toda criatura. Mas como que eu prego algo que eu não vivo e que eu não conheço? E como eu prego algo em que meu temperamento e o meu gênio ainda não foram moldados? Como eu prego algo sem parecer com Jesus? A quem eu vou conseguir mostrar que eu hoje sou uma mulher de Deus ou um homem de Deus? Você. Então Deus me deu todas essas, digamos, eu não gosto muito dessa palavra, de revelações bíblicas. Ou seja, ele descortinou os meus olhos no momento em que eu li esse texto que eu vou ler para vocês e vou explicar o que Deus me ensinou, e isso vai ajudar
Deus não é gênio da lâmpada, tá? Que você faz 3 pedidos e ele vai, sem medir consequências, atender os seus pedidos. Deus pode sim atender os seus pedidos, mas ele não é gênio da lâmpada. Se aprouver a Deus, atender os seus pedidos. Ah, mas gente do céu, o que eu tô precisando é uma coisa que vai resolver a minha vida, vai me trazer felicidade. Isso é o que você pensa. Mas a Bíblia diz que nós não conseguimos acrescentar na nossa vida um côvado. Ou seja, 45 centímetros de nada a gente consegue acrescentar em nossa vida. Nós somos realmente muito pequenos, nós não entendemos nada sobre Deus. Então, e como você se relaciona? Então, eu quero descobrir sobre Deus. Ao ler a Bíblia, você se relaciona com Deus, porque no princípio ele era o verbo. O verbo é isso aqui, palavra. Então, quando você lê Bíblia, você está conversando com Deus. O Espírito Santo começa a se mover, tô até arrepiando, começa a se mover e a mostrar o que talvez não é ele que não consegue te mostrar, é você que não consegue ver. Então, ele consegue trabalhar para que você veja o que ele quer te falar. Gente, eu não estou no melhor momento da minha vida, nem eu, nem meu filho. Mas eu não consigo explicar, depois do que Deus me revelou na palavra dele, o que eu entendi da palavra dele. Deus foi me descortinando o que aconteceu comigo. Eu virei uma chave, mas eu tive que falar com Deus. Chega, eu não brigo mais com o Senhor. A partir de hoje em diante, eu aceito o seu caminho. Eu só não quero passar pelo seu caminho quase morrendo. Eu quero passar o seu caminho com o sofrimento que esse caminho me traz, mas com aquela paz que não é aqui o que o mundo dá, mas aquela que o Senhor fala que excede aos meus entendimentos. E é o que está acontecendo agora. Eu realmente espero que esse vídeo alcance todas as pessoas que precisam ouvir que mesmo numa provação, mesmo chorando, que é legítimo chorar, Jesus suou sangue no Getsemane. Esse processo eu também estudei sobre ele. As hemácias, os médicos, né, de plantão aí que estiverem me ouvindo, podem explicar melhor do que eu. Mas pelo que eu entendi, existe um processo químico que quando você está com muito pavor, muito pânico, sai sangue da própria gotícula do suor. O sangue se mistura com o suor. Né? Então não é o sangue que escorre, as hemácias passam e vão até o seu suor, você é feito de 70% de água. Quando você sua, é para liberar calor. Na liberação vem sangue junto. Porque o processo de pavor foi tão grande que esse processo químico, fisiológico mesmo, aconteceu com Jesus. Eu não ouvi falar que alguém suou sangue, mas já disseram que outros seres humanos também já suaram sangue. Isso porque esse processo de pavor faz com que esse processo químico, fisiológico, um médico pode explicar isso melhor, que conheça. Eu fui procurar saber, que eu sou curiosa, eu não gosto de ser uma crente viajada na maionese. A única viagem que eu quero fazer é na palavra. Essa é que eu confio. Eu não gosto de ouvir pregações que prometem coisas que não estão aqui. Todo mundo, Deus vai cumprir todas as suas promessas. Onde que as promessas dele estão? Na Bíblia. Mas as promessas dele só vão acontecer quando Jesus estiver voltando a arrebatar a igreja. Não, gente. Existe uma promessa de paz que excede a todo entendimento enquanto estivermos aqui. Você quer experimentar essa paz que excede o seu entendimento? Você consegue imaginar o que é isso? Eu entendo o que é paz, mas o que Deus tem para mim excede. Então, aí eu entendi um outro versículo. Eu creio que esse vídeo vai ser longo, mas, gente, vá até o final, porque o que Deus tem para... Eu não posso, eu falei com o Senhor, eu não posso ficar calada com tanto aprendizado em mim e tendo irmãos na mesma situação que eu, sofrendo e não sabendo como sair do sofrimento. Você pode sair do sofrimento mentalmente, mesmo dentro dele. Você descansa, independente de qualquer coisa. Depois eu vou falar um testemunho para vocês também de um pai de um amigo meu,
que faleceu com uma doença, né, com câncer, e ele se recusou, no último estágio, estava com muita dor, a ir para o hospital. Ele falou assim, me dá um remédio aí contra a dor, porque o Deus que eu sirvo vai me dar um final que eu espero. Tranquilo, ele não quis me curar, ele vai me levar, ele estava consciente, mas eu vou embora tranquilo, eu não vou como um pobre coitado. Ele estava com a paz que excede a todo entendimento. Sabe como é que ele estava? Deitado ao lado da mulher dele, tomou um Tilex, no último estágio da doença. Ele tomou um Tilex do lado da mulher dele, assistindo televisão, ali mesmo ele fechou os olhos e faleceu. Essa é a paz que excede a todo entendimento. Não tô falando que as pessoas vão morrer aqui não, tá, gente? Mas eu tô fazendo vocês entenderem que o que Deus quer pra gente é uma felicidade, mas a dele, não a que o mundo dá. A que o mundo dá não é felicidade, mas a dele. A dele é aquela que você passa pelas suas provações, você passa pelos seus momentos difíceis, mas o seu coração, ele tá de um jeito que ninguém entende. Ele tá engraçado, a Flávia tá passando por isso, né? Nossa, eu no lugar dela pulava de uma ponte, tomava 20 mil gotas de Rivotril e pulava dentro do Arrudas, no lugar dela se ela não tivesse Jesus. Mas se Jesus é tão poderoso como ele fala, ele vai mostrar para ela, e foi o que ele fez, como passar por isso tranquilamente. E essa entrega desenvolve realmente a bênção na sua vida. Deus não se compraz em ver a gente sofrer, mas às vezes é necessário que passemos por situações em que vai trazer um cristianismo genuíno. Mas por quê, Flávia? Porque assim eu consigo passar por esse mundo sem sofrer tanto como eu vejo as pessoas sofrendo. A única coisa que Deus tem, o único intuito que Deus tem é de nos fazer felizes. Mas a gente precisa conhecer quem é Ele, e só se conhece através da palavra. Então vamos lá? Eu estava estudando, eu sou muito curiosa. Eu não consigo ler um versículo e falar, o que é isso aqui? Peraí, né? Eu paro e falo mesmo. Eu falei, não, vou buscar, vou estudar. Aí meu irmão é pastor, formado, ele me dá original grego, não sei o quê, me explica. Eu tenho 2 historiadores na família, minha irmã, meu cunhado. Eu quero contexto histórico para entender por que aquilo aconteceu. Eles me explicam o contexto histórico, a idade tal, antes de Cristo, depois de Cristo. Aí eu começo a ligar os fatos da Bíblia e falo, gente, então vamos lá. Eu quero que você ou ouça, ou pegue a sua Bíblia e abra em 2 Crônicas. As pessoas falam segunda a Crônicas. Gente, segunda é carta. Segunda carta a Crônicas, isso não existe. Lá no Novo Testamento é que é segunda a Pedro, segunda Pedro, quer dizer, segunda carta de Pedro aos Tessalonicenses. Tem gente falando segunda crônica, é segundo crônica, é o segundo livro de crônica. Então nós temos que entender até os títulos da Bíblia, senão a gente vai entender tudo errado. A gente não sabe nem o que a gente tá falando. Eu já vi gente falando segunda crônica. O que é isso? Crônica, ninguém mandou carta para as crônicas, não existia. Nárnia não, tá, gente? Brincadeira à parte. É segundo livro de crônicas. Então, segundo Crônicas, capítulo 20. Então, peguem aí a Bíblia de vocês. Tô dando um tempo para vocês pegarem, abrirem o aplicativo. Vale a pena, tá? Nós temos 13 minutos. Vale a pena ouvir. Esse negócio que eu vou fazer curtinho para todo mundo conseguir até o final. Irmão, desculpe a minha grosseria, mas problema é de quem não vai até o final. Deus tá te dando a chance de ouvir algo que eu tenho certeza, porque eu não ia dar minha cara a tapa, falar algo que eu não tivesse certeza e que não estivesse hoje vivendo. Hoje o meu intuito é tirar você desse sofrimento quase louco, mas deixar você sofrer com paz. Antagônico, né? Paradoxal, sofrer com paz. Que você saiba que existe um propósito divino em tudo, até nos seus pertences. Eu tenho tanto testemunho, meu Jesus Cristo. Eu guardei uns negócios aí por mais de 20 anos, 18 a 20 anos. E eu sempre quis jogar fora. Depois eu dou esse testemunho direito. E Deus nunca me deixava.
Como que eu sei? Meu coração fechava. Se meu coração fechava e o Espírito Santo mora em mim e eu sou dele, quem estava fechando meu coração? Deus, né, gente? Meu coração fechava. Eu falei, gente, mas por que eu tenho que ficar com esse plástico? Eu falei, o que eu tenho que fazer? Ficar com isso aqui? 20 anos guardados. Quando eles realmente tiveram que ser usados por Deus, depois eu conto que eles foram usados por Deus. Foi incrível. Deus nunca deixou eu jogá-los fora. Porque hoje, se eu fosse sair para comprar, talvez eu nem encontre aquele jeito. E pior que o que eu guardei quase durante 20 anos, é do tamanho do que eu precisava mesmo para uma reunião de oração. Gente, é incrível. Com isso, o que Deus fez? Ah, você podia sair e comprar esses plásticozinhos de novo. Não, o que Deus quer é que nós entendamos. Eu entendi, falei, Deus, o Senhor me fez guardar plásticozinho 20 anos só para usar agora nessa reunião de oração. Eu podia sair agora, se eu me tocava, né, na mente, no coração, eu ia lá na cidade, no centro, e comprava, né? Deus falou assim comigo, eu senti no meu coração, Flávia, é para te dizer que até os seus pertences são importantes para mim, eu cuido deles e conheço cada um deles. Eu falei, nossa Deus, tá bom. Eu recebo. Aí eu comecei, Deus tá vendo minha meia, Deus tá vendo, né, meus pertences, meus batons, Deus tá vendo minhas sombras. Então o que tiver que me fazer mal, Deus vai destruir aquilo para mim, porque Ele tá me guardando. Eu fiquei até mais tranquila. Eu nunca pensei que Deus pudesse se importar com plásticozinhos. Na verdade, Deus quis me mostrar os seus... Não é só você sozinha, tricotomia, alma, espírito e corpo. Digamos assim, tem gente que acredita só em dicotomia, que é alma e corpo. Mas o que Deus quis dizer para mim é o seguinte, tudo que é seu, além de você, também me pertence. Eu cuido de você e cuido dos seus pertences. Eu falei, nossa, cada dia que passa eu descubro uma coisa nova com Deus. Então vejamos, abriram? Segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Para começar, antes de ler, Josafá era o tataraneto de Salomão. Depois da morte de Salomão, os sucessores, que eram os filhos dele, netos, alguns se desviaram. Então, montavam outros tipos de crença, adoravam ídolos. Então, aquele Salomão maravilhoso, servo de Deus maravilhoso, depois que ele morreu, entrava um para sucedê-lo, né, para entrar no lugar dele. Tudo que ele construiu virou uma bagunça na mão de alguns reis, até que chegou na mão de Josafá, o tataraneto dele. E isso fez restaurar, tá? Toda a adoração, trouxe de novo a fé em Deus. Josafá consertou, né, uma igreja desviada. Na verdade é isso. O que ele fez? Não, agora nós vamos voltar a servir a Deus com retidão de coração, vamos voltar a ser cristãos. O Deus que eu acredito é Jeová, Deus, né? A gente fala Deus, né? Enfim, Josafá voltou a ser o cristão e botou todo mundo para ser com ele. Destruiu os altares, os ídolos. Então vamos lá. Depois disso, é porque pega o capítulo 19. Os moabitas e amonitas eram inimigos dos judeus, tá, gente? Sempre lutando com Moabe e os Amons, de Amon, amonitas, Moabe, moabitas. Eram povos contrários aos judeus. Isso acontece descobrindo a história deles, tá? Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, outros povos, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti lá de Edom, do outro lado do Mar Morto. Eles tinham olheiros, os reis tinham olheiros para vigiar, né? Como você conquistava terras e ficava um rei rico? Lutando. Se o povo perdesse, tudo que era daquele lugar que você brigou, guerreou, passava a ser seu. Então, seu reino ia crescendo. Então, vamos supor, eu, Flávia, sou da cidade A, mas existem a cidade B, C e D.
Então eu vou lá tomar aquela cidade para mim, mas ninguém vai me entregar de mão beijada. Ei, tudo bem, gente? Eu sou a rainha Flávia, eu vim aqui tomar a sua cidade. Ah, é mesmo? Então toma, fica com você. Não. Guerreavam, ninguém queria perder terra. Ali você só conseguiria, pegando os pertences daquela cidade, crescer seu reino. Então, por isso que tinham muitas guerras. E fora isso, também porque por causa das suas crenças, por causa daquilo que você pregava. Então, aí era guerra atrás de guerra, clãs, essas coisas. Ah, então eu tenho que guerrear, e eu tenho, guerreando, eu tenho como conquistar mais terras e também destruir aqueles que não estão a meu favor, tá? Então informaram, quer dizer, os olheiros de Josafá, ficava tudo vigiando as fronteiras, tal. Um exército enorme vem contra ti de Edom. Do outro lado do Mar Morto, já está em Azazon Tamar. Se falou já está, porque estava próximo. Isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. O que é todo o reino? As pessoas. Ele, os súditos, os parentes e os moradores daquela cidade. Todo mundo, mulher, homem e criança. Vamos jejuar e vamos orar. Então, a gente, primeira coisa que eu já estou vendo aqui, pedir ajuda, pedir oração. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, ele era rei ali, para buscar a ajuda do Senhor. Imagina, um povão orando. Hoje, para a gente conseguir 2 pessoas para interceder com a gente, sua, para você conseguir 2 pessoas para orarem com a gente. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. Então ele se posicionou no melhor lugar que tinha o reino. Ele foi para um lugar onde que ele conseguia alcançar a parte mais nobre de onde ele estava. Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que estás nos céus? Primeiro, já começa falando aqui, o Senhor não é o todo-poderoso que eu conheço? Já começa glorificando. Tu dominas, ele afirma, tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu, nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel? É o pessoal passeando 40 anos no deserto para conquistar as terras lá de Canaã, né, gente? É isso que ele está falando. O teu povo e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo, se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome e clamaremos a ti em nossa angústia e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão os amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, que são os meunitas, né? Cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando Israel estava no deserto e que ia conquistar Canaã. Existiam algumas terras que Deus falou, ali não. São essas aqui que são de vocês, ali não. Mas porque Deus já tinha um plano, né? Olha o que ele fala, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo. Quer dizer, a gente não luta contra eles, a gente não toma a terra deles, a gente não mata eles. E olha a resposta que eles estão nos dando. Agora eles estão, né? Olha como que eles estão retribuindo a gente. Eles estão retribuindo a gente. Ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Então ele está falando, Senhor, olha só, a gente não brigou com eles, a gente não matou, a gente deixou eles quietinho, a gente te obedeceu e agora eles estão vindo aqui para tomar nossa terra, para brigar, para matar a gente. Olha como que eles estão retribuindo a nossa bandeira da paz.
Aí ele vai e clama: ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Nessa oração de Josafá, quando avisam para ele que os amonitas, os moabitas e alguns meunitas estavam vindo atacá-lo, ele se prostra no melhor lugar para buscar a Deus, expõe a Deus toda a história como se Deus não o conhecesse. Isso é o quê? Relacionamento. É o que Deus busca de nós, relacionamento. Falar para Deus coisas como se ele não soubesse. Relacionar-se com Deus. E fala com Deus 3 coisas que eu reparei nessa oração. Tem traduções que falam: tenho medo, não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em ti. Então, a oração dele declara o seguinte: um rei declarar que está com medo, que não sabe o que fazer, mas os olhos dele estavam postos em Deus. Vamos ver, por que ele estava com medo? Ele tinha acabado de voltar de uma guerra, ele estava desfalcado de soldado. Ele venceu, mas ele estava desfalcado. Ele falou: gente, eu não tive tempo nem de treinar mais gente, eu tô sem soldado, acabei de chegar de uma guerra. Esse povo é enorme, eles vão acabar conosco. Ele declara para Deus: tenho medo, não sei o que fazer. Ele: que saída que eu tenho? Nós nos encontramos assim às vezes. Você olha para o lado esquerdo, você olha para o lado direito, você olha para cima, você olha para baixo, você não sabe o que fazer. Mas o que ele fala? Mas os meus olhos estão postos em ti, ou seja, mas eu confio no Senhor. E você está com medo, você não sabe o que fazer para resolver a situação, mas os seus olhos, a sua fé tem que ser suficiente para saber o seguinte: eu não tenho saída, mas Deus tem. É isso que Josafá declarou para Deus. A história, se eu lesse isso tudo, ia demorar muito. O que acontece? Vem um profeta e fala com Josafá, logo depois que ele orou, jejuou com o pessoal, todo mundo, lembrando que todo o reino estava orando. E hoje, para a gente conseguir 2 pessoas para orarem para nós, é um Deus nos acuda. A preguiça, a falta de vontade, a falta de fé, junta tudo. E me coloco nesse meio. Mas hoje eu aprendi a interceder. E engraçado, quando intercedemos, cuidamos do que o nosso irmão precisa, Deus cuida da gente. Naquele momento que você está gastando o seu tempo, que hoje em dia é a coisa mais preciosa do mundo, é o tempo, né, gente? Porque passa, você está caminhando para a morte. Você não recupera tempo passado. Então, o tempo é mais precioso que existe. O que Deus faz enquanto você gasta o que é mais precioso que você tem por outra pessoa? Cuida do seu problema. Bom demais, né? Eu prefiro que Deus cuide do que eu mesma, tá? Eu prefiro. Então, interceder hoje em dia é só pedir que eu tô aqui. Conclusão. Veio esse exército, um profeta chegou para Josafá e fala assim: Josafá, Deus fala para você que ele ouviu sua oração, que não é para você ter medo não, tá? Que ele tem uma saída que você nem imagina. Ele só quer que você coloque os levitas, os que cantavam, à frente. Você, deixa eu ver se ele fala, você vai em silêncio, vocês não precisarão lutar. Nossa, Deus! Pois a batalha não é de vocês, tô lendo aqui, a batalha não é de vocês. Deus declara isso. E se a Bíblia fala que Deus é o mesmo ontem, hoje, o que ele era ontem, ele é hoje e amanhã. Se ele fala para Josafá que você não precisa lutar, a batalha não é sua, o que impede dele falar isso para mim e para você também? A batalha não é sua. É isso que Deus está falando. Mas ele declarou, ele foi humilde, um rei, gente. Vocês não têm noção do que é um rei daquela época. Tinha muito poder de tirar a vida, ele podia matar quem não era condenado. Então vamos lá, vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições. Que posições, gente? De fé, de filho de Deus. Tomem suas posições, permaneçam firmes, ou seja, não fraqueja não, vacila não, continua acreditando. E vejam
o livramento que o Senhor dará, ó Judá, ó Jerusalém. Então, eu vou ler aqui no versículo 15. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá. Assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. A gente desanima, né? Pois a batalha não é de vocês. É isso que Deus está falando. Essa batalha não é nossa. O desemprego, a doença, lutar contra, cuidar dela, procurar o emprego, lutar, cuidar da sua doença é um direito, uma obrigação sua, mas saiba que não é você quem vai achar a cura, ou não é você quem vai achar o emprego. A sua função é colocar os seus currículos, a sua função é lutar pelo seu casamento, mas você tem que saber que está sendo só instrumento, porque a palavra final e todo o processo é de Deus, não é seu. Então, nós temos mania de achar que os homens, o ser humano, todo o sistema comanda aquilo que nós teremos ou não. Uma coisa é estarmos nele, mas nós não somos dele, do sistema. Nós vivemos hoje um sistema muito difícil, mas isso, Deus não se detém diante de nenhuma economia, de nenhum país decadente, para fazer o que ele quer na sua vida. Isso não quer dizer que você não vá sofrer. Não deliramos, né? Não deliremos. A gente sofre, né? A mesma Bíblia que promete que Deus estará conosco fala que um governo, eu não estou falando de política, tá, gente? A Bíblia fala assim, um país que é comandado, um rei ruim vai sofrer. Então, nós vamos sofrer com qualquer situação que aconteça na nossa vida, na nossa casa, no nosso vizinho, na nossa família, mas isso não quer dizer que Deus está inerte. Ele está fazendo algo. Só cabe a você o quê? Acreditar. Não tenham medo. Nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, maior que você, seu problema. Pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Quer dizer, tem que agir. Eis que virão, e mostrou até o lugar, né? Deus contou até por onde eles iam, o profeta. Pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, posição de general, de soldado, de tudo, fica lá posicionado. Então, tome a sua posição, permaneça firme, não vacila, não sai correndo, não vai embora, e vejam o livramento que o Senhor dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se, agradeceu, etc. De madrugada, continuando o versículo 20, partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Ou seja, vamos acreditar. Em outras palavras, na linguagem do século 21. Vamos acreditar no que foi colocado para a gente. Obedeçam o que vocês ouviram e terão a vitória. Josafá tinha fé. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor. Se ele nomeou, virou levita. E o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando. Imagina só, um exército desfalcado, tinha acabado de voltar de uma guerra, muita gente morre, né? Mesmo que você vença aquela batalha, você vem desfalcado, porque muita gente morre. Desfalcado de armas, e ele foi marchando para um exército imenso, que devia ser 5 vezes maior do que ele tinha. Se ele tinha 300 mil homens, esse exército tinha 3 milhões. É isso que eu quero que vocês visualizem. Chegou lá, eles pararam, porque Deus mandou parar, e olhem, os amonitas, os moabitas,
Os meunitas, eles se confundiram. Eles não se reconheceram. Eles começaram a brigar entre eles. Os três tinham o mesmo objetivo. Ei, Amonita, você vai lá comigo? Moabita falando. Vou, nós vamos lá matar aquele povo e tomar aquela cidade pra gente. Meunitas, você vem conosco? Ah, claro que eu vou juntar vocês dois e eu vou pra lá. Os três vieram juntinhos, 3 exércitos, mais de não sei quantos milhões de homens para lutar contra Josafá. Chegou lá, Josafá de bracinho cruzado, que a ordem de Deus é: vocês não precisarão lutar, a gente tem que aprender a acreditar naquilo que Deus fala com a gente, apesar de parecer loucura. Como que Deus pode falar para mim, não lute? Eu falei, meu Deus, quando fala comigo, não faça nada. Eu, ai, como não faça nada? Ainda mais quem tem esse temperamento fleumático, sanguíneo, sei lá o que eu sou, tá? Eu só não sou calma. Aí, eles ficaram olhando os amonitas, os meunitas e os moabitas lutarem entre eles, se confundiram, não se reconheceram. Sabe quantos morreram? Todos. A Bíblia fala que não sobrou um para contar a história. Então, se tivessem ali vamos colocar ali 2 milhões de homens, não sobrou um, nenhum. Vocês estão imaginando? Consegue visualizar? E era costume acabar a guerra, quem ganhasse, ir lá e saquear os corpos. Por quê? Eles iam lutar com prata, bronze, pedra, tinha pedra preciosa, por exemplo. Na lança podia ter uma pedra, poderia, não sei. Eles saquearam esses milhões de homens mortos depois, que Deus ainda falou, vai lá agora. Vai lá aproveitar, encher a cestinha de vocês. Levaram prata, ouro, bronze, joia e armas. E aquele capacete. E aquele negócio que coloca aqui, né? Que eu esqueci o nome. Ah, esqueci o nome. E as lanças e os escudos. Eles se encheram de coisas que eles ficaram 3 dias saqueando e não conseguiram saquear tudo. Você fica 3 dias tirando tudo daqueles corpos, dos cavalos, e não consegue levar tudo. Quando Deus faz, Ele faz. E de fato, o nosso problema, sabe o que é? É limitar a Deus a nossa altura. A gente, quando ora, a gente não imagina que existe um Deus que transcende ao nosso entendimento. A nossa mente não consegue saber quem é Deus totalmente, de tão grandioso e maravilhoso que Ele é. Então, o que a gente faz? A gente começa a enxergar um Deus que é limitado como nós. E o que Deus me mostrou é o seguinte, agora eu vou começar. Você tá com um problema? A pessoa chega para dizer, você não pode murmurar porque murmurar é pecado. Gente, não é assim que a gente fala. Quando você murmura, você declara que você não confia em Deus. Que vida chata, que nojeira. Eu sou premiada na fila da confusão. Eu era a primeira quando eu desci para cá. Isso é falar o seguinte aqui. Você, Deus, é displicente. Você não cuida de mim. Todo infortúnio, eu não gosto de falar desgraça, né? Mas toda coisa ruim sobrou para mim. É isso que você está falando quando você murmura. Mas o que Deus quer? Deus, tô chateada, tô chateado. Não era isso que eu queria viver. Tá doendo. É o que o Josafá falou. Tenho medo. Eu não sei o que eu faço, mas eu acredito em você. É isso que ele falou. E é isso que nós temos que falar. A gente tem que passar a olhar Deus, não no limite, no nosso limite. O que eu posso fazer é o que Deus pode fazer. Não! O que você pode fazer não é 1 milésimo%. Pequenininho assim, ó. Que Deus pode fazer.
Por isso que ele fala, os meus pensamentos são maiores que os seus pensamentos. Assim como a terra distância do céu, assim são os meus pensamentos a vosso respeito. Olha a distância, que distância, gente! Se a gente sair daqui e viajar pelo universo, quando você vê filme, que distância? Para chegar em Marte gasta quantos anos? 5? É essa a distância do nosso pensamento de soluções para o de Deus? Então, graças a Deus que o dele é maior, que eu quero mais é que ele solucione para mim. O que virou a chave? Eu falei, Deus, da minha vida, eu tô cansada de levar bomba nessa provação. Há 23 anos eu passo pela mesma provação. Se eu me dá em uns 2 anos de descanso, vem ela de novo. Aí perdura um tempo, aí se eu me dá aí 1 ano de descanso, vem ela de novo. Meu Deus, muda o disco pra mim, ou então me fala, eu quero aprender, eu não quero ficar tomando bomba. Porque eu acho que as provações é uma faculdade, né, gente? Deus está nos ensinando, você vai passando de semestre para semestre. Só que eu repeti um semestre de faculdade com Deus há 23 anos. Falei, tem algo errado comigo, porque Deus não erra. Falei, Deus, me mostra. O que tá errado comigo? Por que eu tô tomando bomba nesse aspecto há 23 anos? Eu tomo bomba, o senhor me repete o ano. Eu tomo bomba, o senhor me repete o ano. A aprovação é a mesma, não muda. O disco é o mesmo, a faixa é a mesma, a música é a mesma. Meu Deus, 23 anos dentro da mesma situação, tem alguma coisa errada que eu não tô conseguindo enxergar. Bom, não é que Deus é pirracento. Mas Deus levou, eu levei 23 anos, não é Deus, ele queria me ensinar igual o povo no deserto, 40 anos para chegar num lugar que poderiam chegar 4 dias. Eu fiquei 23 anos, para aprender uma coisa que Deus tinha 1 mês para me ensinar. Olha a semelhança do povo de Deus no deserto conosco. A gente só está num século diferente, o século 21. E eles estavam lá antes de Cristo. Então eu falo para vocês o seguinte, o que Deus me falou? Você tá tomando bomba igual o povo de Israel. Eu tinha 4 meses ou 4 dias, 4 semanas no máximo, para que eles chegassem onde eu queria. Só que pelo pecado, pela teimosia, pela idolatria, eles não conseguiram. Levaram eles, não fui eu. Eles levaram 40 anos para conhecer o que eu tinha para eles em 4 dias ou 4 meses. Eu falei, aí eu comecei, né, gente? Aí já comecei a diminuir. Falei, Deus, a bomba é minha, não é sua. Eu que tô tomando bomba. É claro que é você. Deus se relacionou comigo nesse momento. Ele conversou comigo. Porque o meu coração pediu desesperadamente para saber por que eu estava tomando bomba naquilo. Gente, repetir uma aprovação 23 anos não é brincadeira. E hoje eu levanto a bandeira branca aqui, ó, de vitória. Eu saí dela? Não, mas eu descobri porque estou com ela, estou no caminho, estou no processo, e eu tenho certeza que daqui a pouco, se ele não acabar, eu morro em paz, mas toda suprida por Deus também. Hoje eu tenho a paz dentro da aprovação que eu vivo, eu tenho a paz que excede a todo entendimento. Ai, meu Deus, que bom tanta coisa. Deixa eu continuar, porque senão eu não consigo. Já estão 43 minutos que eu estou aqui com vocês, mas é tão importante. Primeira coisa que Deus me disse, não sou eu que estou te segurando 23 anos nisso aí, é você quem está tomando bomba. Eu tinha isso aí para você o mais rápido possível, mas você não aprende. Eu falei, então eu quero aprender, o que é? Aí eu me dispus mesmo, eu me derramei e falei, Deus, eu aceito. Não sei como isso aconteceu. Eu estava assistindo até uma série na TV, me veio uma sensação, eu desliguei a série, parei e falei, Deus, quer saber? Eu aceito, me dou por vencida. Eu aceito o que o Senhor tiver para mim e aceito todo esse processo. Nossa, eu tô até dolorida de tanto que eu tô gostando de falar isso para vocês. Veio do fundo das minhas entranhas, eu falei, Deus, não brigo mais com o Senhor, não repudio nenhuma situação que o Senhor me puser, permitir que eu entre. Se Deus é amor, Ele não traz mal. Ele permite alguma coisa para que nós cresçamos. Ele transforma aquele mal para o seu bem,
para sua felicidade. Porque se Deus faz 3 povos em quantidade imensa se confundirem, você consegue confundir o seu vizinho que você mora do lado dele há 40 anos? Você um dia olha para a cara dele e fala assim, te conheço não, e mata ele, você é um ladrão? Gente, aquele povo se conhecia. Eles, na hora que eles estavam se aproximando para matar o exército de Josafá, eles se confundiram. Como que eu confundo alguém que eu conheço há muito tempo? Poder de Deus. Então Deus olhou e falou assim para mim, continua que eu estou interessado em ouvir o que você tem para me dizer. Eu em silêncio na minha sala, todo o silêncio desse apartamento, esse prédio fica num silêncio às 11 horas, meia-noite, eu sou muito notívaga, eu não tenho muito sono à noite, sou ótima companhia do hospital, não durmo. Aí eu virei e falei assim, Deus, eu não vou brigar mais. Passei 23 anos igual o povo indo para Canaã, o povo de Israel, brigando, discutindo, xingando, querendo voltar para o Egito, tendo saudade de ser escravo. Eu não vou fazer isso mais não. Eu aceito a sua proposta, mas eu quero que o Senhor me tire essas lágrimas. Eu quero que o Senhor me dê a paz que excede a todo entendimento enquanto eu estiver nessa provação. Se o Senhor tinha essa aprovação 1 mês, 1 ano só para mim, e eu estou há 23, eu não quero mais ser povo de Israel, não. Eu me entrego nas suas mãos, entrego essa aprovação, aceito essa aprovação, mas eu aceito com a sua mão. Eu quero deitar no seu colo, eu quero ficar em paz, eu quero não olhar essa, na hora que ela chega, na hora que o ápice, né, porque minha aprovação depois eu falo, na hora que chega o ápice, eu olho aquilo ali, eu não quero mais desesperar, eu quero que o Senhor vire essa chave em mim. O Senhor já virou muitas chaves da minha vida e essa é uma delas, não deu outra. Aí Deus começou a falar comigo. Continue o livro de Crônicas, aí fui ler sobre Uzias. Comecei a perceber o versículo que fala, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Isso é uma promessa. Eu falei, gente, é o que eu fiz agora, me agradei da situação que estou passando, que não é nada agradável, mas ela é permitida por Deus para que eu cresça. Eu entendi o que é agrada-te do Senhor. Gente, eu estou satisfeita com Deus mesmo nesse limbo, entre aspas, que eu estou passando? Sim. Eu estou. Por quê? Porque hoje eu sei que todas as coisas, todas que passam pela sua vida, se você é um cristão genuíno, cooperam para o seu bem. E outra coisa, o versículo que eu mais amo na Bíblia, Jeremias 29:11. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. É um versículo isolado? É, mas ele serve também como isolado. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Pensamentos de bem e não de mal. Para vos dar o fim, o objetivo, que desejais. Então, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Alguns cristãos acham que de todo o coração, vou explicar para vocês, é deitar no chão, rolar no barro. Oh, Senhor, eu estou aqui presente, molhar-se de lágrimas. Não que isso não possa acontecer, claro, a gente chora muito. Mas o de todo o coração é quando o seu coração inteiro estiver só para Ele. Ou seja, não me interessa a conta bancária, não me interessa essas conquistas, não me interessa a doença que eu estou enfrentando, não me interessa nada. Hoje eu estou completamente, meu coração, entregue e confiante e amando aquele que um dia me convidou. Flávia, faça parte do livro da vida. E eu disse, eu te aceito, Jesus, eu quero fazer. Gente, como eu queria que essa experiência fosse vivida por todo mundo. Abandonem a preocupação excessiva. Tenham só a suficiente. Mas cheguem para Deus e falem como Josafá. Deus, tenho medo. Você revela a sua
pequenez, humildade. Não sei o que fazer. Você mostra que sem Deus você não pode fazer nada mesmo. A Bíblia diz isso, sem mim nada podeis fazer. Nada é nada, né, gente? Nada é um pronome indefinido, nada. Ou seja, não é alguma coisa específica que você não pode fazer, é nada. Então você fala com Deus, tenho medo, Deus, foi o que eu falei, me perdoe, mas eu tenho medo. Eu não sei o que eu faço diante desses 23 anos na mesma provação. Mas quer saber? Dessa vez, os meus olhos estão postos em ti. Mas é de coração. Eu acredito. Eu não vou falar só porque é poético, não. Tá na minha alma, sai de dentro de mim. Eu sei quem é Deus. Hoje eu sei que Ele, por pior que as coisas aconteçam, Ele é Deus. E eu espero que Ele continue me dando essa convicção. Ele aumentou a minha fé. Eu espero que eu continue, porque aquele que pensa estar de pé, ore para que não caia. Então eu espero e oro para que eu não desça desse degrau que eu subi. Isso vai me tirar do deserto e vai me levar para Canaã. Espero que o Espírito Santo tenha falado com vocês através da minha vida. Eu agradeço vocês ficarem 51 minutos, que eu tenho certeza que vão fazer diferença na vida de vocês, porque a mesma palavra que eu li agora fala que a palavra de Deus vai, mas não volta vazia. Antes, faz tudo que lhe apraz, ou seja, essa palavra chega até você, vai fazer o movimento que precisa ser feito e vai voltar para Deus com a conclusão do que você está e é hoje. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Muito obrigada. Beijo.